Com certeza você já deve ter escutado da boca de alguém, até mesmo irmãos de igrejas, pessoas de dentro da sua casa, que estudar teologia é errado, que quem estuda teologia esfria, se desvia e até mesmo que estudar teologia é pecado. É sobre isso que vamos ver no vídeo de hoje. Também quero abordar um pouquinho aqui com vocês sobre a natureza humana. Por que a nossa tendência é a inclinação para o pecado? Por que para nós é mais fácil o pecado do que a santidade? Eu me chamo Wellington Jesus e já peço a você para inscrever-se no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, tá? Desta forma você vai estar ajudando a evangelizar pessoas que posteriormente a você pode ter contato com este conteúdo, tá bem? Vamos lá? Tem pessoas que acham do fundo do seu coração que estudar teologia é pecado. Mas para você saber responder essas pessoas, para você ter certeza de que se é ou não pecado, você precisa ir no âmbito da teologia, saber o que significa de verdade e saber o que significa o nome propriamente dito. Teologia significa, é a junção de duas palavras, theos e logia. Teologia significa theos, Deus, e logia, ciência, estudo, conhecimento, trazer à luz a revelação. Então, theos e ciência, theos, que é Deus, e ciência, que é revelação, que é clareza, você tem a junção da palavra teologia, que significa estudo sobre Deus. Agora, você faz a pergunta, estudar teologia é pecado? E eu faço outra pergunta. Você, quando você estuda Deus, como é que você esfria? Estudar teologia é chegar mais próximo de Deus, é estar mais perto de Deus, cada vez mais. E se você está perto de Deus, como é que você vai se esfriar? Como é que você vai pecar propriamente dito? Como é que você vai abandonar a sua fé? Como é que você vai se apostatar da fé? Apostasia, abandono da fé? Como é que é isso? Me fala. Na minha opinião, essas pessoas têm esse preconceito por causa de alguns corruptos, alguns lobos devoradores, alguns pastores lobos em peles de cordeiro que se basearam da teologia para usurpar o povo, para tomar, assim, galgar bens para si e não ao reino de Deus, não prosperar o reino de Deus. Na minha opinião também, pode ser pessoas que têm esse preconceito, que têm preguiça de estudar, preguiça de ter conhecimento. Porque teologia, como já expliquei, é estudo sobre Deus. Alguém pode estudar Deus e se esfriar, se desviar? Não, não pode. Então você, estudando Deus, você vai com certeza conhecer a Deus e se aproximar mais de Deus. Como eu já disse, logia vem de lógica, vem de conhecimento, vem de trazer clareza, vem de conhecer. Você vai conhecer a Deus. Agora, como é que eu... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a pessoa, sem estudar teologia, ela está com a espiritualidade lá em cima. Ela está perfeita, ela está o Josué, o Moisés da vida, né? Ela tá o Isaías da vida, tá Paulo da vida. O camarada tá lá em cima com a espiritualidade. Então, sem conhecer a Deus. Aí quando ele passa a estudar, quando ele passa a conhecer a Deus, o homem se desvia, o camarada se desvia, a pessoa se esfria na fé. Como é que é isso? Isso é ilógico, pessoas que falam sem pensar, pessoas que lançam das suas palavras sem saber o que estão falando, sem correr atrás dos fatos e conhecimentos de verdade. São pessoas que não têm um pingo de empatia pelas pessoas que estão estudando, buscando conhecimento até mesmo para ajudar elas no reino de Deus. São pessoas que, na minha opinião, não têm nada a contribuir e você não deve jamais escutar esse tipo de pessoa. Então, eu te incentivo, estude mesmo, tá? Eu vou gravar mais vídeos sobre teologia, mais vídeos simples, porque, na minha opinião, muitas pessoas têm dentro da casa de Deus, têm no meio evangélico, que só prega, mas não quer mostrar verdadeiro caminho, não pega pela mão, não mostra, entendeu?
Então você precisa, o meu objetivo é fazer você entender teologia, entender da teologia de maneira prática, rápida e objetiva, tá? O próximo vídeo eu vou mais simplificar. Teologia é uma matéria que dentro dela tem várias outras doutrinas, pneumatologia, cristologia, bibliologia, tem muitas, amartiologia, antropologia, tem tudo isso. Então você precisa, eu vou no próximo vídeo gravar mais sobre as doutrinas da teologia, tá bem? E o próximo assunto, por que para nós é mais fácil a inclinação ao pecado? Por que o ser humano tem a tendência, a facilidade em pecar mais do que se santificar mais? Por que isso? Em Romanos 12, Romanos 12, 1 a seguir. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo ainda continua falando sobre a renovação e a transformação do novo entendimento. 2 Coríntios 5, verso 17. O cristão é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Mas mesmo assim, o homem tem a tendência pecaminosa. Essa tendência, para nós, a facilidade em pecar, está lá desde o começo. Essa herança pecaminosa, digamos assim, nós herdamos desde a era adâmica, desde o começo do Jardim do Éden. Nós herdamos de Adão, nós já nascemos em pecado. Essa natureza, a natureza humana é corrompida. A natureza humana tende a tendência ao pecado, tende a tendência a entrar em tentação. Já começa por Eva. Eva bateu o olho. Olha como é que começa o processo pecaminoso. Começa olhando, começa concupiscências dos olhos, olhando e desejando. Viu ela que o fruto era bom para comer. A inclinação. Da partir daquilo ali, por um homem entrou o pecado no mundo. Na humanidade, no caso, no mundo. Então, a nossa natureza é herdada desde a herança, desde a era adâmica, desde o início do paraíso. Nós herdamos esses pecados, essas naturezas pecaminosas, desde o Jardim do Éden. Jesus veio a nós para transformar essa natureza, para tirar de nós a culpa do pecado, justificando nós, transformando nós de criaturas para filhos de Deus. Lá tem um versículo bíblico que diz: veja com grande amor Deus teve por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O processo de limpeza do pecado, o processo de purificação de Jesus, foi isso que ele veio fazer. Tirar de nós a natureza pecaminosa e colocar uma natureza santa. Por isso que você já deve ter feito aquelas perguntas, como eu já fiz, algumas perguntas como esta. Por que para nós é mais fácil pecar do que se santificar? Por que para nós é mais fácil cometer o erro do que fazer o bem? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Isaías disse: habito eu, ai de mim, porque habito eu no meio de uma sociedade de lábios impuros, também sou de lábios impuros. O bem que quero fazer, este não faço, mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Por causa da natureza humana. Nós temos a natureza pecaminosa. O nosso raio-x, o nosso DNA está em pecado, foi formado em pecado. Por isso a nossa tendência, a nossa inclinação ao pecado, e não a inclinação à santidade. Mas temos um jeito de consertar isso. Aceitar a Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Se arrepender dos nossos pecados, deixar com que o Espírito Santo de Deus nos convença dos nossos erros. E a partir daí comece o nosso caráter ser rejuvenescido, o nosso caráter ser transformado, moldado no Espírito Santo de Deus, tá? Mas a nossa natureza pecaminosa nós só vamos perder quando recebermos uns corpos
incorruptíveis, que é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a natureza humana, por isso que nós tendemos ao pecado, por causa que a nossa natureza, a nossa herança é o pecado. Lá desde nós herdamos, na verdade. A nossa herança é o reino de Deus, os reinos celestiais, é morar no céu. Mas o que nós já herdamos vem desde lá de Adão, a nossa natureza pecaminosa, porque nós tendemos ao pecado. Eu espero que eu tenha te ajudado. Te peço novamente que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo, tá bem? Eu quero que você comente aí embaixo também, só para mim saber que você chegou ao vídeo, até o fim do vídeo. Comente aí embaixo se você pretende estudar teologia, pretende fazer pelo menos um curso básico, para você não sair aí falando em cima do púlpito miolo de pote, água, ou enchendo linguiça, ou desabafando, tá bom? Escreva aí embaixo, comente aí embaixo, tá? Curta, comente, compartilhe o vídeo também. Não esqueça de ir lá no meu Instagram, deixar a sua opinião. Esta pergunta, esse vídeo foi sugerido por uma pessoa lá do Instagram, tá bem? Por isso que eu trouxe aqui para o YouTube e também já respondi por lá. Deus abençoe sempre a sua vida. Continue aqui, continue assistindo mais vídeos.